Ó, coloquei, resolver mais alguns exemplos aqui só, depois a gente já vai começar hoje ainda o capítulo 5, certo? Esse arquivo aqui é outro, depois eu vou acabando a aula e eu passo para vocês. Coloquei 4 exemplos aqui de exercícios relacionados à memória cache. Então é como se eu tivesse aqui a memória RAM e a memória cache no outro pedaço aqui. Diminuí, não deixei abrir só 16 blocos para representar isso daqui. Então, ó, nesse primeiro, função de mapeamento aqui direto. Né? Então, eu até coloco aqui, ó, par ou ímpar. O que é isso daí? Quando eu quero acessar um bloco par, eu jogo na linha par. Quando eu quero acessar um bloco ímpar, eu tenho que jogar ele na linha ímpar. Né? Então, esse que é a representação. Aí, quando eu estou usando função de mapeamento direto, não existe algoritmo de substituição. Né? Por quê? Se eu acesso o bloco 2, eu vou jogar, que é um bloco par, jogo na linha par. Se eu acesso o bloco 4, eu também vou ter que jogar aqui, mesmo que essa posição aqui esteja vazia. Certo? E política descrita, write back, né? A hora que você devolver alguma linha aqui que foi modificada, que é o asterisco, se atualiza aqui na RAM. Né? Aí contar falta e acerto de página. Então, vou fazer, coloquei uma sequência de acessos maior aqui, vou fazer metade de cada sequência aí. Então, ó, quero acessar linha 5, né, da memória RAM, isso daí. Então, linha 5 faz parte do bloco 2. Né? Bloco 2 é um bloco par, não está na memória cache, gera uma falta de página. Então, tenho que pegar essa linha, esse bloco, que é o E e o F, que é um bloco par, e jogar na linha par. E F. Feito. Depois vou para a posição 9. 9 entra também um bloco par. Não está aqui. Então, mais uma falta de página. 2. Acessar o 9, que é o I e o J, tenho que substituir aqui, ó, mesmo que a parte de baixo está livre. Né? Depois do 9, 26. 26 entra aqui, ó, bloco ímpar, bloco 13. AA e BB. Não está na memória cache. Mais uma falta de página. Então, AA e BB. Só que esse 26, que é o A, está marcado com asterisco. Então, é como se eu mudasse ele para minúsculo. Né? Vou colocar 2 Azinho. Alterei. Aí, a hora que eu for colocar alguma outra posição aqui, eu tenho que atualizar a linha 26 lá. Depois do 26, 10. Né? 10 é um bloco ímpar. Então, não está aqui na memória cache. 4, mais uma falta de página. Agora, ó, esse bloco ímpar vai entrar na linha ímpar. Antes de jogar fora o AA e o BB, atualizo o AA. Agora eu posso apagar isso daqui e trazer a posição 10, que é o KL. Tá? KL. Aí vai para o 3 e aí por diante. Né? O 3 aqui, ó, cadê? Bloco ímpar, não está na memória cache. 5. C e D, numa linha ímpar. C e D. E aí por diante. Né? Aí vai para o 11, eu vou até marcar aqui, ó. Cair esses em vermelho, então, até esse pedaço aí ficou desse jeito. Né? Aí que quer mostrar a memória RAM? Tem ela desenhada desse jeito aqui. Quer mostrar a memória cache? Tem ela desenhada. Quantidade de falta e quantidade de acerto. Né? Até esse ponto em vermelho ficou desse jeito. Certo? Então, o resto aí depois, para finalizar. Um outro exemplo agora, né? Função de mapeamento associativo. Então, um bloco aqui pode cair em qualquer linha. Agora, então, eu preciso de um algoritmo de substituição. Coloquei aqui o LFU, que é o menos frequentemente usado, que eu vou ter um contador. Cada vez que eu usar uma linha, eu aumento o contador aqui, ele começa em 0. Política descrita, a mesma coisa, sequência de acessos aqui. Né? Então, acessando a 3, já com modificação. 3 é o C e o D. Vou colocar em qualquer uma das posições. Né? Como não estava aqui na memória cache, gera uma falta e aumenta o contador aqui. Então, C e D. Como era 3, que é o D com asterisco, mudar o Dzão para Dzinho.
Depois vai para o 9. Né? O 9 é aqui, ó. I e J. Não está na memória cache, mais uma falta. Pego o I e o J e jogo na linha, né? Vou jogar em qualquer uma das linhas, até preencher. Então, I, J. Faz uma aqui. Como era 9 e asterisco, muda o J de maiúsculo para minúsculo. Tá lá. Pois 22 aqui, ó. 22 é W e X. Memória cache está cheia, vou jogar na linha da memória cache que tem o menor contador. Como tem empate, você acaba seguindo a ideia do FIFO. Né? O FIFO sempre desempata isso daí. Ou seja, quem entrou aqui primeiro foi o C e o D. Então eu vou jogar fora o C e o D. Então, antes de jogar fora o C e o D, atualizo o Dzinho para cá. Agora posso apagar esse cara. Como o W, que é o 22, não estava na memória cache, é mais uma falta de página, coloco W e X, que é o 22 aqui, ó, e aumento esse contador. Depois do 22, vai para o 30. Né? 30 é o EE, não está na memória cache, 4. Quem eu vou jogar fora? O que tiver o menor contador, I e J. Antes de jogar fora o J, atualiza ele aqui para minúsculo. Agora jogo fora para trazer o 30, que é o EEFF. EEFF. Vai. Coloquei ali, aumentei o contador. Acesso à posição 1 não está na memória cache, mais uma falta de página. O 1 é esse cara aqui, que eu vou fazer. Vou jogar onde tem o menor contador, deu empate, sigo pelo FIFO. Então, seguindo pelo FIFO, jogo fora esse daqui, para colocar o A e o B. E aí vai. Como era um asterisco, esse daqui onde está o mouse aqui, então altera o Bzão para Bzinho. Certo? E aí continua normalmente. Aqui, 5 e 0, né? Foi mais um acesso aqui, então esse vai para 3. Se você pegar aqui, ó, eu fiz acesso de 5 posições. Então o contador o contador só usa no LFU, precisaria da soma da quantidade de acessos, 5. A soma desses dois aqui também tem que dar 5. Né? Só teve falta, não teve nenhum acerto. Mesma coisa aqui, ó. Quantidade de falta, 5 e 0, porque eu fiz 5 posições, dá 5 em vermelho. Né? Se tem aqui, ó, tem mais 4 posições. A soma desses dois aqui tem que dar 9. Mesma coisa aqui, tem mais 4, a soma desses dois tem que dar 9, a soma desses dois tem que dar 9. O contador só usa no LFU. Pois um outro aqui, ó, que é aquele associativo em colunas e linhas, né, que daí ele usa o que é chamado de um conjunto de memória cache. Eu até coloquei aqui na frente, para fazer um exemplo de cada aí. Então esse daqui é associativo em 2 colunas, por isso que a memória cache está representada desse jeito aqui, como se tivesse isso é a primeira coluna e isso é a segunda coluna. Nesse exemplo, o bloco par, então aqui bloco 0, 2, 4, vai sempre para um conjunto par. Então você tem conjunto par, conjunto 0 no caso, conjunto 1, que é o ímpar. Então, se eu quero acessar um bloco par, ele vai cair aqui. Em qual posição? Qualquer uma. Se eu quero acessar um bloco ímpar, ele vai cair num conjunto ímpar. Então, bloco 3 só pode ser armazenado nesse conjunto, em qualquer uma das posições. Então, nesse daqui, pensando na sequência de acessos aqui, ó, 13. Né? 13, bloco par. Pode ser armazenado em qualquer uma das posições aqui. Né? Então, o 13 não está na memória cache, uma falta de página. M e N em qualquer uma das posições aqui. Ó. M e N. Na hora que eu for jogar fora os elementos daqui, eu vou usar ó, o FIFO. Né? Então, uso o FIFO entre os conjuntos. Ou seja, na hora que esses dois aqui, essas duas posições estiverem cheias, a que entrou primeiro é a que vai ser jogada fora. Depois do 13, 19, que é um bloco ímpar. Né? Bloco ímpar não está na memória cache aqui, mais uma falta de página. S e T. S e T.
Só que como é 19 e asterisco, o T muda para minúsculo. Como é right through, que é esse segundo exemplo aqui de política de escrita, no mesmo momento que você alterar na memória cache, você também altera na memória RAM. Então já jogo aqui T minúsculo também. Depois do 19, 31. 31 é o FF, é o bloco ímpar. Qualquer posição aqui do conjunto ímpar. Então, EEFF não está na memória cache. EEFF. Né? Só que é 31 com asterisco. Então o FF muda para FF minúsculo. Ao mesmo tempo que eu altero aqui também. Depois, 18. 18, cadê? Aqui. Bloco ímpar de novo. Né? Então, agora aqui está cheio, quem eu vou jogar fora? FIFO entre os conjuntos. Então, o bloco, o 18, que é o próximo que eu estou acessando aqui, é um bloco ímpar. Eu tenho que jogar fora alguém daqui. Quem entrou primeiro é o S e o T. Então, jogo fora o S e o T. Não preciso atualizar o T, porque é right through, já está atualizado. Jogo fora o S e o T. O dado não estava ali, vai para 4. 18, né? Ou, ao contrário, né? O dado já estava ali. Já estava ali. Volta aqui. Né? Ó, terminei o acesso ao 31, que é o FF. Vou acessar o 18. Né? O 18 é o S, ó. Ele já está aqui. Então, isso é um acerto de página. Né? Só que agora ele vai acessar o 18, que é o S, e vai modificar. Então, muda para S minúsculo. E como é o right through, atualiza para S minúsculo também. Depois vai para o 10, ó. 10, outro bloco ímpar. Né? Não está na memória cache, vai para 4 aqui. Tenho que jogar no conjunto ímpar, o 10. Né? Vou jogar fora quem entrou primeiro na memória cache. Né? Quem entrou primeiro foi o S e o T. Então, jogo fora o S e o T para trazer o K e o L ao 10. Tá? L. E aí, continua. Então, foi 5 acessos aqui também. O 5 vermelhinho aí, ó. Foi 5 acessos. A soma desses dois aqui tem que dar 5 também. Certo? Então, associativo em colunas. Se a memória cache está representada em duas colunas aqui, né, são dois conjuntos, né, mas os conjuntos estão organizados aqui na forma de coluna, seria isso aqui. E o outro tipo de associativo, daí é o associativo em linhas. A memória cache estaria em uma coluna aqui só com vários conjuntos. Vou voltar aqui. Vou deixar 0 e 1 aqui só. Conjunto 0, conjunto 1. Então, nesse daqui, ó, um bloco par vai na linha par de qualquer conjunto. Né? Então, ó, bloco par. Ou ele cai na linha par, que é o 0 do conjunto 1, ou na linha par do conjunto 2. Então, bloco par na linha par de qualquer conjunto. Esse é um conjunto, aqui é o outro. Bloco ímpar na linha ímpar de qualquer conjunto. Então, bloco 5, ou ele vem na linha ímpar do primeiro conjunto, ou ele vem na linha ímpar do segundo. Então, aqui que essa que é a representação. Aí, mesma sequência aqui, ó, 28, né? Sequência diferente, na verdade, né? 28 é o CC, né? Não está na memória cache, falta de página. 28 é o bloco par. Bloco par, linha par de qualquer um dos conjuntos. Eu vou colocar aqui, ó. CCDD. Isso, CCDD. Depois, vai para o 13. 13, ó, também é um bloco par. Não está na memória cache, vai para 2. Bloco par, na linha par de qualquer conjunto. Essa está ocupada, mas essa daqui está livre. Né? Então, o 13, que é o M e o N, entra aqui. Como é 13 asterisco, né? Vou modificar o 13. O 13 é o N. Mudo para minúsculo. Right back. Então, só altero aqui. Quando eu jogar fora, atualizo de novo. 24. 24. YZ. Bloco par de novo. Ó. Então, quem eu vou jogar fora? FIFO entre as linhas. Qual das linhas par entrou primeiro?
C e C. C, C e D, D. Jogo fora. Para trazer um novo cara que gerou uma falta de página, atualizou para 3, que é a posição 24, YZ. YZ. 15 e 15, bloco ímpar, né? Não está na memória cache, uma falta de página, vai para 4. O e P, né? 15, certo? O e P, qualquer uma das linhas ímpares de qualquer conjunto. O e P. Depois, 8, outra linha par, né? Não está na memória cache, mais uma falta de página. Para acessar o 8, né? É um bloco par, vou jogar fora a linha par, segundo FIFO. Essa daqui eu já substituí, agora eu vou substituir essa. Antes de jogar fora, atualizo o N para minúsculo. Agora eu consigo apagar isso daqui para trazer o 8, que é o I e o J. E atualizou aqui, ó. 5. E foi. 5 de cada aqui, ó. Mais esses daqui. Certo? Então, ó, soma aqui, eu passei 5 posições, por isso que é o 5 em vermelhinho aí. E fica desse jeito aí. Depois eu passar esse arquivo aqui, ó, se quiser finalizar essa sequência de acessos aí para praticar, certo? Então, de memória cache é isso daí. A gente já vai, como o capítulo 5 aqui ele é menor, ele tem, sei lá, 22 slides aqui só, a gente já vai ver ele hoje também, certo? O 5 começa a falar de memória, né? Na verdade, no 4 a gente já falou de memória, falou da organização da memória. Aqui ele vai entrar com algumas coisas relacionadas principalmente à memória principal, certo? Então, os tipos de memória aí, no caso, aqui ele divide em as memórias de acesso aleatório, que é a RAM, as ROM, memória de somente leitura. Depois, os 3 tipos aqui de memória ROM, né? E memória flash, né? Que é a memória de pendrive, por exemplo. Então, desses tipos aí, se você pegar na primeira linha aqui, antes, para esses tipos ele fala do estilo da memória, né, se ela normalmente é para escrita ou para leitura, ou somente escrita e aí por diante. Como é feito o apagamento em nível da memória, como que é o mecanismo de escrita, ou seja, como que é feita a escrita da memória, e a volatilidade, né, se perde ou se não perde essa informação. Então, o primeiro tipo aqui, memória RAM, que é o mais comum aí, leitura e escrita, ela é apagada a nível de byte e de forma elétrica. O que quer dizer isso daí? Quando você precisa apagar uma memória RAM aqui, isso daí é feito de forma eletronicamente, né? E a nível de byte. Quando ele fala nível de byte, quer dizer, se você tem um byte aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um byte, né? 8 bits. Quando ele fala eletronicamente, em nível de byte, se eu quero apagar esses 3 campos aqui, ó, os 3 mais à direita, ou você apaga o byte inteiro, ou você não apaga. Então, quando ele fala eletronicamente em nível de byte, você não consegue apagar coisas menores do que um byte. Ou seja, se você quer apagar só esses 3, ou você apaga tudo, ou você não apaga, né? Então, eu consigo falar, ó, apaga esse byte. Não consigo falar, apaga esses 3 bits, né? Porque ele é como se ele só identificasse o byte desses elementos aí. Então, ou você apaga tudo, todo o byte, ou você não apaga. Mecanismo de escrita também feito de forma elétrica, né? Como que é feita essa escrita? Volátil, né? Porque se você armazenar uma informação numa memória RAM, tirar a energia dela, né, você perde a informação que está lá. Os outros tipos aqui, ó, todos não volátil. Aí para os 2 tipos aqui de memória, os 2 primeiros de memória ROM, que é a memória ROM normal, e a PROM, né, que o Pzinho aí é de memória programável. Esses 2 tipos são memórias de somente leitura, né? E eu não consigo fazer o apagamento nesses tipos de memória, né? Porque é como se você gravasse alguma informação lá e você não consegue apagar.
Nas memórias ROM mais básicas, o mecanismo de escrita é feito de forma através de máscaras, né? Como se fosse para salvar isso daí, você usa uma técnica que é chamada de máscara, e no PROM e nas outras, esse mecanismo de escrita é feito na forma elétrica, como se fosse cargas elétricas. Na terceira aqui, ó, aí ele adiciona um Ezinho, né? Aqui, ó, antes era PROM, agora ele adicionou um Ezinho, de erasable, ou seja, de apagável, né? Que na memória aqui de cima, que é essa daqui, eu não conseguia fazer o apagamento. Adicionou o E de erasable, quer dizer que ela é apagável. Então essa memória, esses tipos de memória, normalmente só de leitura, e o apagamento aqui, ó, é feito por meio de luz ultravioleta. Então é como se você pegasse o chip de memória EEPROM, que é esse daqui, incide luz ultravioleta nela e você apaga o chip, né? Aqui ele fala nível de chip, ou você apaga todo o chip de memória EEPROM, ou você não apaga. Você não consegue apagar só metade dele, né? Você apaga ele todo, por isso, nível de chip. Mecanismo de escrita e volatilidade, mesma coisa das outras aí. Depois, ó, mais um Ezinho aqui, ó, comparando com o anterior, que era EPROM, agora EEPROM, né? Adicionou mais um E de electrically, de apagável eletronicamente. Continua somente leitura, apagável agora, ó, eletronicamente, eletricamente, em nível de byte. Mesma ideia aqui. Você não consegue apagar 3 bits só. Ou você apaga 1 byte ou você não apaga. E mesma coisa dos outros dois. E o último, memória flash, né? Normalmente só de leitura, eletronicamente, eletricamente, nível de bloco. Então é como se você pegasse essa representação da memória cache aqui. Eu monto um bloco, né, para minha memória flash, ou você apaga esse bloco inteiro, ou você não apaga essa informação. Então não conseguiria apagar só o Azinho, né? Aqui está o exemplo da memória cache, mas é como se isso daqui agora, como eu estou falando de memória flash, como se isso daqui fossem as suas informações na memória flash, né? Tem um bloco, ou você apaga todo ele, ou você não apaga essa informação. Aí depois ele vai descrever esses tipos de memória, né? Que a RAM aí é a memória lá de leitura escrita, volátil, e ainda pode ser dividido em 2 tipos, né? Ali na tabela anterior ele não mostra isso daí, que é o estática e dinâmica, né? A RAM dinâmica aí vem dar o nomezinho que a gente conhece, né? De D. Então o D é de dinâmica. Numa memória dinâmica, os bits, os valores aí são armazenados em capacitor, né? A da física de ensino médio aí, que vocês aprendem isso daí. Qual que é a ideia de um capacitor? O capacitor ele segura uma carga elétrica, né? Só que com o passar do tempo é como se o capacitor fosse perdendo a força dele, fazendo com que as cargas elétricas vazem, ou seja, você perde o que está armazenado lá. Como que eu faço para usar esse capacitor como memória? É como se ele desse uma renovação no capacitor, né? Então é como se o capacitor está segurando uma carga elétrica. Com o passar do tempo, ele vai soltando isso daí. Só que se ele fizer essa renovação, que é um refresh, né, ele volta a conseguir segurar essa carga elétrica, né? Por isso o dedo dinâmica aí por conta desse refresh. Então ele segura a carga elétrica, com o passar do tempo ela vai soltando, só se eu dou um refresh na memória, o capacitor vai conseguir, um refresh no capacitor no caso, o capacitor vai conseguir armazenar, segurar essa carga elétrica, que são dados, né, por mais tempo. Então, RAM dinâmica, capacitor. E a RAM estática, que é a SRAM, aí ela é formada por flip-flop, né? Flip-flop é a representação lá do primeiro ano que vocês veem, né? Que entra aqui alguma coisa lá, por exemplo, flip-flop JK, né? Sai alguma saída aqui e esse próprio flip-flop ele é realimentado com uma das saídas dele aí. E aqui eu tenho um Q, né, que às vezes costuma chamar isso aí.
Então esse daqui é uma saída, né? Quer dizer que ele está armazenando essa carga aí. Né? Isso daí acaba sendo representado como sendo algo ligado ou desligado, 0 e 1. Né? Não tem carga para vazar, não precisa de refresh, é mais complexo, né? Vocês devem ter visto aí o flip-flop. Às vezes você faz devem ter feito lá contador, por exemplo, usando o flip-flop, para um contador contar de 0 até 31, né? De 0 até 31, contar 32 bits, você vai precisar lá de vários flip-flop, né? Então você acaba ficando mais complexo isso daí. Se cada flip-flop armazena um bit, para armazenar um byte, você precisaria de 8 flip-flops aí. Né? Então fica bem mais complexo essa construção aí. Ambas são voláteis, né? Falando desses dois tipos de memória, né? Você tirou energia, perde a informação. A dinâmica, né? Que é a DRAM, mais simples, tem um tamanho menor, mais denso, mais barato, né? E é usada na memória principal. Então, a DRAM é na memória principal. Já a SRAM, ela é mais rápida, né? Então ela é utilizada na memória cache. Né? Lembrando que memória cache é mais rápido do que memória RAM, memória principal. Então a SRAM é mais rápido do que a DRAM aí no caso. E das ROM, né, aquele armazenamento também não volátil, né, que eu não, se você tirar lá nas memórias ROM, se você tira a energia, a informação se mantém. Na memória ROM, ele é utilizado aí principalmente nesse elemento aqui, né, na BIOS, para quando você precisa armazenar as configurações do seu computador. Aí, subrotina de biblioteca, tabela de função, são locais extras aí onde você acaba usando a memória ROM. Subrotina de biblioteca, dá para pensar aí, por exemplo, quando você usa uma biblioteca de um C. Né? Você está acessando rotinas que podem estar salvas na BIOS. Não que a biblioteca em C, quando você está usando, não está pegando da BIOS, né? Mas a ideia é você está usando algo auxiliar do próprio computador. Só que o custo desse tipo de memória ele é bem mais... ele não depende da quantidade, né? E não tem espaço para erro, né? Se você perder na hora de montar uma memória ROM, você perde todo o lote aí no caso. Aí os tipos de memória ROM, comentou lá atrás, mas aqui fala também. Alguns tipos são gravados durante a fabricação, gravado, no caso, as informações. Né? Se você vai fazer um chip com memória ROM, acaba sendo muito mais caro. Ou você tem uma ROM programável, que é a PROM, por exemplo. Só que você precisa também, como se fosse de um equipamento para gravar isso daí direto. Aí ele só repete aqueles dados lá. Ó. EPROM é aquela que é apagada por luz ultravioleta. Um apagamento pode levar um tempo até relativamente grande. Né? A EEPROM, você consegue escrever isso daí de forma elétrica, né? É mais rápido, né? É mais rápido ler do que escrever, né? Leva mais tempo para escrever que para ler. Ele vai combinar aí algumas características da memória PROM com a EEPROM, que é essa própria aqui. E a memória flash, né, que aí a flash vem da velocidade que você consegue fazer isso daí, né, é como se fosse uma intermediária entre a apagável e a apagável eletronicamente, que é a EEPROM. Então aqui eu consigo fazer como se fosse apagar um chip inteiro de forma bem mais rápida. Comparando com isso daqui, é como se eu tivesse uma representação desse tipo aqui, ó. Usado... colocar aqui, deixa eu colocar aqui aqui em várias posições, só que aí seria isso, assim, seria mesclado aqui, agora vou mesclar, como se eu tivesse, vou deixar só isso aqui, como se eu tivesse isso daqui, ó, isso na memória flash, né? Eu tenho um campo aqui, para cada posição da memória flash, eu tenho um campo que indica usado 0 ou 1, né? Se esse campo usado está 0,
quer dizer que essas duas linhas aqui, o C e o D, não tem, quer dizer que eu não teria nada armazenado aqui. Quer dizer que pode estar vazio. Nesse caso aqui, tem o C e o D, mas é como se esse bloco está livre para ser ocupado pelo sistema operacional, né? Então, você pode vir aqui a armazenar alguma coisa. Já usado 1, quer dizer que eu estou usando essa posição, esse bloco, né? Aí ele fala aqui, apaga essa memória inteira de forma eletronicamente. Se eu zerar todas as posições aqui, ó, eu apaguei toda a minha memória. Por mais que os dados estão aqui, mas eu apaguei porque eu controlo usando esse usado aqui. Então, quando você apaga alguma coisa como é memória flash, de um pendrive, por exemplo, ele só zerou esses campos, né? Você consegue recuperar algumas informações depois que você apaga isso daí. No cartão de memória, por exemplo, de celular, mesma ideia aí. Se apaga alguma informação, os dados vão continuar lá. Ele só zerou esses campos aqui. Vou apagar aqui. Aí tem algumas variações da memória DRAM, né, que são algumas configurações mais avançadas. Nessas configurações, às vezes você acaba tendo uma SRAM dentro da DRAM, né? E por exemplo, essa DRAM síncrona é um caso disso daí, né, que o síncrona quer dizer que você precisa sincronizar isso daí com um clock, né? Aí que vem o DDR, né, DDR SDRAM. O DD é de Double Data, né? É como se fosse, em um ciclo de clock, ele envia o dobro de dados, né? Por isso, Double Data. Então, em um ciclo de clock, ele envia dado 2 vezes isso aí, ele consegue enviar 2 informações, né? Lembrando que ciclo de clock, quando fala, é aquela borda de subida e borda de descida, né? Ele subiu aqui e subiu aqui também, entre esses 2 pontos aí você tem um clock, né? É um pulso do seu computador. Então ele consegue enviar duas informações em um pulso desse daí. Aí as variações, né, que é o DDR2, DDR3, são técnicas que ele melhora ainda esses dados, né? Além de enviar os dados, ele usa lá algumas outras características para melhorar o desempenho aí do DDR. Por isso que veio DDR2, DDR3 e aí por diante, né? Aqui ele até mostra uma configuração aqui de um chip, né? Mas aí já entra mais, precisaria de alguns conceitos a mais para entender isso daí. Uma outra variação mais avançada da RAM, né, com essas configurações avançadas, que é o Rambus, né, que foi utilizado aí bastante, é utilizado no Pentium e alguns outros processadores, né, que é uma variação também da DRAM com uma SRAM junto. Olha lá, ó. DDR aqui mesma coisa, Double Data, enviar dado 2 vezes. DDR2, ele, para fazer essa busca, ele tem o que ele chama de buffer de pré-busca. Então mudou de 2 para 4, né? Depois mudou para 8 no DDR3. Né? Então com 3 bits aqui, você consegue representar 8 bits. Por isso que esse buffer de pré-busca aí é representado como sendo 8 bits do DDR3. Então, são configurações avançadas de memória RAM, nesse caso aqui do DDR aí. Outra representação aqui, o cache DRAM, né, que foi utilizado aí, a Mitsubishi que desenvolveu algo desse tipo aí. E nessa cache DRAM, ela tem uma pequena, na memória DRAM, ela tem uma memória cache, SRAM no caso, dentro desse chip aí, né, que acaba auxiliando, porque a SRAM, que nos computadores ela é utilizada na memória cache, é como se você tivesse uma memória cache dentro da sua memória principal. Certo? E só finalizo o capítulo 5 aí, depois no 6, que está aqui, ó, a gente continua falando ainda de memória, só abrir aqui. Continua falando de memória, mas daí a gente entra no disco, HD, fala sobre RAID, que é uma técnica de como organizar e gerenciar o seu disco para ter backup. Depois fala de memórias óticas, CD, DVD, Blu-ray, e fita magnética, né, que parece que não é utilizada
ainda, mas tem bastante uso aqui. E não está no livro, mas eu até coloquei aqui um finalzinho falando de SSD. Né? O livro é de 2010, não entra coisas do SSD, mas eu coloquei um pouquinho aqui de SSD, pelo menos para entender um pouquinho como que é o comportamento do SSD. Certo? Então, ó, se tiver alguma dúvida aí, não. Já passo esse arquivo aqui para vocês e o slide aí depois. Certo? Então, ó, aqui. Até mais então, boa tarde aí pra vocês.